Certa vez na Inglaterra, prometeu uma visita e dirigiu-se na hora marcada à casa da pessoa a quem ia visitar. Atendeu a campainha uma empregada vinda poucos dias antes da aldeia. O Sadu deu o seu nome e ela correu para a patroa. Lá fora está um homem, disse a empregada, procurando a senhora. O nome é uma embrulhada que não se entende, mas o aspecto dele faz pensar que bem pode ser Jesus. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui hoje para falar sobre mais um livro que me fez chorar. Você já deve ter visto os meus outros vídeos concernente a esse título. E agora eu quero mostrar para vocês um livro que no momento de solidão, eu morava sozinho num quarto em cima do prédio onde a igreja se reunia ali no Distrito Federal, no bairro chamado Penorte. E eu comprei um livro na livraria CPAD em Brasília. Está aqui o livro. Se a imagem não estiver muito boa, vai aparecer uma foto aí para vocês. E o título do livro é O Apóstolo dos Pés Sangrentos. Eu vou abrir esse livro agora, porque eu li esse livro na minha adolescência. E eu sempre quis ajudar outros pregadores. Então, eu sempre compartilhei os meus livros com eles. E muitos desses livros nunca retornaram. Então, eu solicitei mais um livro desse título para a CPAD, que tanto me edificou, me acompanhou, livro de cabeceira, e me quebrantou quando eu meditei na história desse livro. O livro Apóstolo dos Pés Sangrentos é uma biografia de Sundar Singh. Ele era um indiano de família nobre, porque se converteu ao Evangelho, sofreu perseguições e privações. E um homem que depois de sua conversão foi muito pressionado a renunciar ao cristianismo. Ele manteve sua fé inabalável em Jesus, mesmo abandonado pela sua família e pelos seus amigos. E debaixo dessa decisão, concedida pela graça de não abandonar Cristo, ele se tornou um evangelista itinerante e, sob frio intenso, perseguido por feras e salteadores, por várias vezes atravessou o Himalaia com o propósito de anunciar a palavra de Deus a quem ele encontrasse, e era um povo com máxima ignorância a respeito das coisas de Deus. Caminhando sozinho, descalço, ao ponto de ferir os pés. Esse foi o homem que foi reconhecido como o apóstolo dos pés sangrentos. Na introdução do livro tem uma imagem, uma caricatura que se aproxima muito do rosto desse missionário considerado o apóstolo dos pés sangrentos, pois enquanto caminhava, anunciava o evangelho debaixo de muita perseguição. Eu vou ler aqui um pedaço da história que aconteceu com ele no capítulo 6, intitulado A Sua Primeira Viagem, quando ele se assenta numa pedra e uma mulher com um filhinho nos braços se aproximou dele e, vendo que ele era um jovem diferente, pediu que ele abençoasse o filho do seu marido, o filho dela. E enquanto ele acarinhava delicadamente o rosto da criança, outras mulheres se aproximaram com os filhos trazidos ali pela mão. Homens curiosos também, disfarçadamente, foram se aproximando da pedra. Na Índia tudo é sagrado, né? De repente começaram a se aproximar também os homens com o seu gado, e eles estavam ali se sentindo num ambiente sagrado. O jovem então se ergueu da pedra onde estava sentado o missionário, com um livro preto na mão. E as pessoas ao redor ficavam se perguntando: tem algum poder esse livro? Será que esse livro seria capaz de curar o cavalo de fulano? O que ele vai fazer com esse livro preto? Com uma má voz, ou seja, um camarada que cantava ruim, ele começou a cantar um tipo de hino que era vagamente conhecida naquela região. E de repente ele falou o nome de Jesus na sua canção, e os que estavam ao redor começaram a perguntar: o Jesus não é o Deus dos ingleses? De que terra vem esse Sadu que fala
em Jesus Cristo. O que significa isso? Os olhos das pessoas ali ao redor começaram a se cerrar com firmeza, observando aquele rapaz que não tinha mais de 17 anos e era bem franzino, começando a dizer que Jesus Cristo, cuja história estava naquele livro do Novo Testamento, era o grande e verdadeiro Deus e que os pecados dos homens eram lavados pelo sangue de Jesus. Vou ler aqui para vocês na página 88 uma das histórias desse livro que tanto me impactou. Diz assim, no capítulo A Igreja do Ocidente. Certa vez na Inglaterra, prometeu uma visita e dirigiu-se na hora marcada à casa da pessoa a quem ia visitar. Atendeu a campainha uma empregada vinda poucos dias antes da aldeia. O Sadhu deu o seu nome e ela correu para a patroa. O Sadhu é o apóstolo. Lá fora está um homem, disse a empregada, procurando a senhora. O nome é uma embrulhada que não se entende, mas o aspecto dele faz pensar que bem pode ser Jesus. Olha o nome dele, Sundar Singh, um indiano. Ela tentou, então, memorizar o nome dele para falar para a patroa, mas não conseguiu. Então, quando ela entra, a patroa pergunta quem chama. Ele era um convidado, mas a patroa sabe que poderia haver outras pessoas ali chamando. E a moça disse, olha, o nome dele eu não consegui entender, mas o aspecto dele me faz pensar em Jesus. Será que ele não é Jesus? Noutra ocasião, ele se hospedou na casa de um velho amigo, o qual o deixou por alguns minutos na sala em companhia dos seus filhos gêmeos de 5 anos. Ao voltar, Sundar, o apóstolo, estava com as mãos no assoalho, com as 2 crianças nas costas, e os 3 riam às gargalhadas. No dia seguinte, saíram bem cedo, o pai e o missionário. Quando os meninos se levantaram, a primeira coisa que perguntaram à mãe foi, Mama, para onde Jesus foi? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Em Lake George, nos Estados Unidos, falando a numeroso auditório, teve a ouvi-lo nas primeiras filas um menino de cerca de 4 anos, que não desviou os olhos do seu rosto durante toda a prédica, ou seja, uma criança de 4 anos o escutava pregar. Terminando o sermão, sentou-se e no silêncio absoluto e reverente palpitou clara e eletrizante esta pergunta feita com uma voz infantil. Este homem é Jesus? O Ocidente também o impressionou, observou desde a Inglaterra que a nossa civilização é uma civilização dividida, que tem nome de cristã, embora seja em essência materialista. Aqui já é o argumento de Boanerges Ribeiro. Então vocês perceberam que na metade de 2 páginas, esse jovem pregador itinerante, e o motivo dele ser chamado de o apóstolo dos pés sangrantes, vocês vão descobrir aqui nesse livro, se parecia com Jesus. Onde ele chegava, crianças e adultos se perguntavam, não é esse o Cristo? Seria este Jesus? Claro que não chegaram para ele mesmo e lhe perguntaram isso nessas páginas que eu li, senão ele lhes ensinaria a respeito do verdadeiro Cristo, como João fez. Mas o que me chama a atenção aqui nesse livro é o amor com o qual ele tratava as pessoas. E a intimidade que ele tinha com Cristo fazia com que as pessoas se lembrassem dos textos bíblicos a respeito do caráter de Cristo e olhavam para ele e viam nele a personalidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui eu me emocionei, apesar de já ter lido esse livro 2 a 3 vezes na minha adolescência, e eu te indico esse livro que vai te ensinar a buscar cada vez mais se parecer com Jesus. Renúncia, sofrimento, solidão, oração, meditação nas Escrituras Sagradas fez com que as pessoas olhassem para este homem e contemplassem nele Cristo. Romanos
capítulo 8, versículo 28 diz: Sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com seu propósito. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele pudesse o primogênito dentre os seus irmãos. Esse apóstolo Sundar Singh está dentro desse texto. Todas as dificuldades que ele passou foram trabalhadas por Deus para o seu bem. E o maior bem na vida desse homem foi torná-lo à imagem de Cristo. Esse apóstolo se parecia com Jesus. Adquira esse livro, o link está aqui na descrição. A CPAD, mais uma vez, impactando a nossa nação. Deus abençoe.